Gente em casa. Chego cedo. A solidão, as feridas falam. Trago pouco, quase nada. Arrasto ruídos para anunciar a minha vez. Chego por dentro, sem bala. Devagar, indago. Há gente em casa? Muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao Livraria Arquivo. É com muito prazer que hoje recebemos o apresentá-lo assim, o poeta Ondjaki. Hoje vamos falar sobre poesia e sobre o livro mais recente do Ondjaki, que é este, Há Gente em Casa, mais uma belíssima edição da Caminho, que é representada pela Helena Alves, a quem agradeço por trazer o Ondjaki aqui. Claro, evidentemente, agradecer também ao Ondjaki, que pelo menos nos últimos anos tem vindo uma vez por ano ao arquivo. E que bom que é. Muito obrigada. Estamos muito contentes. Muito obrigada a vocês também por terem vindo nesta segunda-feira assim maravilhosa, à tarde, com calor que não se pode. Alguém estava a dizer. É verdade. É verdade. Bom, muito obrigada por terem vindo. Ondjaki dispensa apresentações, é um dos mais prolíficos autores de língua portuguesa. Escreve poesia, escreve contos, romances. A sua obra está traduzida para várias línguas, inglês, espanhol, francês, italiano, chinês. Acabei de saber que há uma tradução recente para grego também. A primeira, parece. Bom, e é um grande prazer para a Livraria Arquivo ter o Ondjaki aqui. Vamos ao que interessa. Helena, passo-te a palavra, sim, vamos falar já. Exatamente. Eu passo a sessão vai decorrer do modo habitual, vocês já conhecem, vamos ouvir o Ondjaki e depois haverá tempo para as vossas perguntas ou comentários, não precisam de ser perguntas, e depois terminaremos com a habitual sessão de autógrafos. Muito obrigada a todos e até já. Eu gostava de fazer uma pergunta. Sim. Porque é uma coisa que tenho muita curiosidade. Já te faço. É? Então parece que está bem. É só agradecer o convite, sempre de estarmos aqui e sempre que é possível voltarmos. Na realidade, até nós, enfim, estávamos a ver o que é que ainda seria possível fazer com os poucos dias que eu estava cá. Assim é filmar, se não consigo falar, desculpa, não consigo. Está a filmar? Não. Que assim uma coisa não consigo mesmo. Fico muito atrapalhado porque estou a vê-la muito perto com a câmara. Tímido. Mas conseguimos, não é? Conseguimos mais uma vez, estamos mesmo na reta final. Desta vez foram dias muito curtos, que eu vim especificamente um bocadinho para a feira. Depois tinha uma deslocação, a tal deslocação à Grécia, e sobravam aqui estes 2 ou 3 dias. Hoje aqui é semi-milagre. Amanhã vamos fazer um outro milagre, vamos estar em 3 lugares. Não sei se é Trofa, Braga e Póvoa de Varzim. E ainda depois terá muito pouco. Sim, mas vamos pelo menos para descansar um bocadinho. Não, mas isto para dizer que é de facto que sempre que me falam nestas coisas apartadas e me dizem mas vamos à Leiria, não, se vamos à Leiria temos que ir, porque senão alguma coisa pode correr mal, não é? Até para a minha vida. Portanto, obrigado por estarem aqui mais uma vez. Ainda bem que tens pergunta. Tenho uma coisa que tenho muita curiosidade. Depois vamos ter que fazer uma conversa, porque não tenho grande coisa para dizer sobre o livro de poesia. Poderei ter, dependendo das perguntas, mas eu, pessoalmente, não tenho quase nada para dizer, porque já estava... Não é que esteja tudo dito ali, mas, digamos, o que era sobre esse livro está mais ou menos aí. Eu tentei não apimentá-lo muito durante a viagem de casa até cá, para descontrair a vida, mas tenho uma pergunta que costumo fazer sempre a autores que fazem poesia. É muito difícil escrever poesia, é mais difícil do que... E é porque eu acho que tem que se escolher tão bem as palavras. Eu gosto particularmente de poesia, porque se calhar também acho tão difícil. Gostava de saber o que é que a pessoa que está a escrever sente essa mesmo dificuldade em escolher aquela palavra certa, naquele ritmo, naquela... É verdade, é muito difícil. Eu acho que, sinceramente, eu acho que é muito difícil escrever várias coisas. Por muito difícil, obviamente que não estamos a falar... Digamos, há pessoas para quem, sim, eu noto que há pessoas para quem é muito difícil escrever. Escreve um bilhete à tua irmã ou à tua mãe e a pessoa diz um bilhete e começa imediatamente a complicar. O bilhete, mas um bilhete para dizer o quê? Não, o bilhete, se é um bilhete, isso não é um recado, a não ser que seja um recado, mãe, deixei os bifes temperados na parte de baixo das 10, não, isso é uma coisa mais específica, mas... E há pessoas que preferem, não é? Coisas específicas para mim.
A questão da poesia é essa, não é? Que nem sempre é uma coisa tão específica, mas há quem tenha coisas muito específicas para dizer e que tenha que as dizer. O que eu noto, talvez, e aí sim estás a falar das palavras e da escolha das palavras, é que é como uma escultura minimalista, não é? Devido ao espaço e formato do poema, acho que escolhemos com mais delicadeza o que lá se deixa. Muito mais deveria ser o que se tira do que aquilo que fica. Este livro, como os outros, teve um processo de revisão muito longo e semi-acompanhado. Há 2 ou 3 pessoas que me foram acompanhando nestas revisões, de ler e reler o poema. E eu acho que quase todos os poemas estão, talvez, à metade do que eram, de tirar, e alguns são poemas longos, mesmo assim, de tirar. E foi muito engraçado para mim, agora a pessoa não nota, porque vê este resultado. Uma das pessoas que me estava a ajudar dizia assim: esta frase, este poema não sei rever. Eu revia e mexia. Um dia ela foi ver a primeira versão que eu enviei e ela ficou assustada, estava com um bocado de receio, porque o poema já não dizia a mesma coisa. Obviamente, se o cortarmos, se o enxertarmos e se vamos fazendo isto e aquilo outro. E eu disse: mas não te preocupes. Sabe, ela estava a ficar assim preocupadíssima, como se estivéssemos a mexer em obra alheia. Ela estava um bocadinho, mas comigo. E eu também, obra alheia, em relação à primeira versão do poema. E depois, veja, o que interessa é gostei mais desta versão ou da outra. E ela disse: não, mas desculpa, ela tem que te dizer isto. É que o poema nem sequer diz mais a mesma coisa. Eu disse: mas não estejas tão preocupada com isso. É só outro poema. Não é? E de facto isso acontece. Agora, pronto, temos esta versão. É outro poema. E vai-se cortando muito, não é? Vamos escolhendo realmente o que é que fica. Este era muito maior, este poema. E assim ficou melhor. Eu acho que ficou melhor. Assim, dizendo menos, não tinha isto, chego por dentro sem fala. Isto foi uma opção de ultimíssima hora. O senhor lá da casinha já não sabia mais, coitado, que eu tinha a palavra, põe a palavra lá no computador. E é assim. Agora, está fixado assim, daqui a uns anos pode-se mudar de um livro diferente, né? Acho que as pessoas em casa também devem fazer isso, escrever com a mão. Olha, este livro não é meu. Acabei de descobrir aqui um livro da Carla Paz. Agora estou a desenhar, daqui a bocado já vou anotar. Daqui a bocado vou escrever lá os poemas dela, pronto. Já comprei, o livro é meu. Então agora, O livro é teu, exatamente. Agora vocês podem fazer o mesmo com este livro. Até agradeço que façam. Mas há uma música que surge na cabeça quando se escreve um poema. É que tipo assim sempre uma coisa tão musical. Eu não sei se, sim, entendo que haja, por exemplo, eu noto que às vezes eu estou a ler coisas do António Ramos Rosa e vejo aquilo e primeiro leio, digamos, sozinho, leio com a cabeça, depois leio um bocadinho em voz alta, depois volto a olhar e penso como é que isto poderá ser dito. Não música no sentido cantado, mas música no sentido de dizer. Sim, dizer. E eu vejo, para mim, os poemas dele vêm muito associados, vêm com uma musicalidade associada. Com o Fernando Pessoa acontece menos, mas, por exemplo, a Maria Betânia, quando está a ler Fernando Pessoa, evidentemente descobre sempre novos silêncios, novos intervalos, e também o sotaque dela que é diferente, e fica interessante vê-la ou ouvi-la a ler Fernando Pessoa. Não sei se é propriamente uma música, sim, mas há coisas que não se podem, digamos, forçar. Eu vou dar outro que mudei tantas vezes, coitadinho, que pode não ter ficado melhor do que estava. Pode até ter acontecido isso. Tive tantas dúvidas. Há um poema que termina assim: preparo os pés, reinicio a caminhada, carrego na mão a âncora que me macera o tornozelo. Evaporaram-se as palavras, está nu o meu estendal, respiro, espero. Oxalá os pássaros saibam o caminho de volta até mim. Isto demorou anos para chegar a isto. Era, oxalá que os pássaros saibam não sei o quê, do caminho da Ana. Eu disse, não, mas não é isto. Eu queria não mudar muito, queria uma outra curva, aqui nesta, não é? Oxalá os pássaros, já que parece, olha, faz falta, oxalá que... Não necessariamente, pode fazer ou não. Oxalá os pássaros saibam o caminho de volta até mim. Eu fiquei satisfeito, não quero dizer que o leitor ou outra pessoa não diga, não é bem isto. Trabalho mais a poesia do que a prosa.
na poesia haverá uma maior liberdade para trocar câmaras. Bem ligadinha e direta para nós, para nós termos consciência. Estamos a fazer. Temos de ligar, não? Daqui a um bocadinho, digamos. Se a poesia. Se trabalha mais, se na poesia há uma maior liberdade para trabalhar o texto, não sei, trocar a palavra aqui, colocar outra. Na prosa será diferente? É algo mais estático, estanque? Eu não noto tanto isso, no sentido em que eu tenho mesmo à vontade o tempo de trabalhar, o tempo que quero, não tenho nenhum tipo, assim, nunca ninguém me diz, vê lá que isto está a chegar a junho de 2018 e temos que entregar. Não se trata disso. Não, mas vocês é outra fase. É uma fase em que eles já sabem, já têm o livro, e aí são datas de produção do livro. É diferente disto. O que eu estou a dizer é que quando eu vos mostro, às vezes já tenho o livro há 3, 4 anos comigo, não é? A partir do momento em que mostro, bom, aí já demos início a este processo que é de finalização. Não noto que seja mais ou menos. Noto que há autores que trabalham, digamos. Eu trabalho muito, acho que estou a tentar pensar se trabalho mais é no sentido das mudanças de qualidade, de quantidade, a poesia e os contos. E o romance normalmente é outro tipo de trabalho. E desta vez com este, há muito tempo que eu não publicava poesia, acho que publico a poesia já há muito tempo, e custou-me muito finalizar. Custou-me muito, para dizer a verdade, ainda precisava de mais 1 ano e meio, 2 anos a trabalhar estes textos e vou trabalhar, evidentemente. Agora, posso é decidir daqui a 2 anos que está bem assim, ou então propor uma alteração e quando se fizer uma reedição, mudamos. Quando eu estiver vivo, tenho o direito de mudar. Até podia ser um truque, e as pessoas tinham que comprar o livro para ter a segunda versão e a terceira versão. Isso é feito às vezes, eu nem digo nada às pessoas, mas os livros do Olhar Camaradas, o Auxiliador, não têm todos o mesmo conteúdo. Às vezes, sim, senhor. É verdade. Agora vai ser uma versão do Auxiliador bem alterada. É diferente. É muitas alterações. As outras não. Não se vê. Como é caça-bichinhos? É gajos que ficam ali, Acho que chegar uma nova edição, vou estar super atenta a ver se consigo encontrar. Fizer um truque já. Não há uma diferença. Depende, às vezes. Muito bem. Depois os poemas também ganham uma nova vida consoante os leitores, não é? Quer dizer, acontece com quase todo o texto, mas com a poesia talvez mais, pelo menos no meu entender. Para mim é assim. Eu acho que quase que são nossos. E depende muito do momento em que nos encontram. Não é? Eu acho, não só do momento em que nos encontram na nossa vida, mas também na nossa vida, assim, sobretudo. Não é? Isto para quem gosta de poesia. Acho que para quem gosta de poesia, a poesia afeta de uma maneira que depende muito de quem somos naquele dia que estamos a ler, acho eu. Ressoa de outra maneira. Sim, 4 lugares. E outra coisa um bocadinho mais difícil, mas em termos de opção só, foi a inclusão ou não de 2 ou 3 textos que estão aqui, que nitidamente são coisas que não é o meu trabalho normal, intuitivo. São 2 textos de preocupação quase política, social e política, que enfim, tem a ver com os acontecimentos recentes em Angola, e eu não sabia se incluiria ou não, mas enfim, achei que eram válidos. Isto é, não eram panfletários, surgiram de uma dinâmica política, mas que de facto me era urgente dizer, e também aí sim entra a opinião de amigos, de editores, quando começam a dizer, olha, eu entendo o que estás a dizer, a tua hesitação, mas eu penso que neste caso o poema é válido. E quase que é preciso dizer que é válido, independentemente de ser um bocadinho sobre política. E eu entendi, e achei que sim, demorei um tempinho, mas achei que sim, e pô-los, incluí-los porque incluo os poemas porque acho que são válidos do ponto de vista literário. Senão estamos aqui a fazer outra coisa. Não estou preocupado em fazer outros panfletos. Mais uma parceria com António Jorge Gonçalves. Mais uma, sim. Mais uma vez, sem grandes conversas, mandei-lhe o livro e ele estava muito ocupado a viajar, muito a demorar, e aí sim tínhamos datas para sair. E há um dia que vou almoçar com ele, e eu não sabia, já ia dar o toque, porque era a última vez que eu ia almoçar com ele antes do livro sair, e eu já ia dizer, António, acho que está mesmo na hora de mostrar a capa, porque já está todo mundo a perguntar. E ele tinha em casa, tinha feito uma impressão, 2, esta e uma outra possibilidade, e íamos começar a almoçar, e ele disse, eu já sei. Olha aqui uma coisa que eu fiz. Fez assim, mostrou as 2.
Eu olhei assim e disse, é esta, assim esta, que é esta mesmo que está aqui. E ele disse, eu também acho. Guardou, acabou a conversa, começamos a conversar. Porque ele tem esta capacidade de, veja, eu não estou a dizer isto mesmo porque eu achei que era mesmo o que eu queria, sem eu saber, não tinha mostrado tudo. Não tem quase desenho, é só este, é isto, é esta simplicidade, as cores, só variava as cores. E eu gostei muito. O António começa, já há uns anos, começa a pressentir que caminho que as coisas vão. Sim. Nós temos um trabalho que um dia havemos de fazer aqui da performance, já viu essas imagens, não é? Ele a desenhar, eu a escrever, o Filipe no piano. Sim. Eu acho que isso também faz um diálogo ao vivo que sim podemos fazer aqui um dia. Eu, por mim, já sabem que eu sou de casa, o mais difícil é apanhá-lo e convencê-lo no piano também. Como é que isto fazer? Ter cá uma conversa em que Sim. Aqui? Sim, foi muito bom, mas também foi, sim. Claro. Preciso marcar com muita... Pois. Ele tem vários trabalhos em vários momentos. Ele não falou um bocadinho disso na performance dele, do lado da improvisação. Ele desenha ao vivo, vai desenhando, às vezes não com músicos, normalmente com um músico, que é o Filipe Raposo, o pianista, e fazem conosco, o nosso espetáculo, os três, é isso, tem escrita, desenho e música. Eles têm outra coisa que fazem só os dois, que é só desenho e piano. Tem uma coisa que ele faz com uma artista que é a Paula Delecave, que também fazem desenhos ao vivo, mas não é tão digital, é com frutas. Fazem para as crianças. Desenhos com frutas, projetam e vão fazendo caras. Depois acho que é uma espécie de oficina, e os miúdos vão desenhando também e depois comem a fruta. O que fizeram com essas frutas, eu acho que isso é... Né? Além da técnica, depois comem, realmente é bom. A arte de comer, às vezes pode-se comer, não é? É bom. Ele é é impressionante vê-lo desenhar ao vivo, porque é uma criação. Epá, eu não sei, isso comigo acontece. Eu às vezes distraio-me, tenho que escrever e fico a olhar para o desenho e digo, eu não vou escrever nada, que isto aqui já está. É muito bonito ver uma pessoa desenhar ao vivo em coisas gigantes. Uma vez fizemos em Luanda, era um teatro ao ar livre enorme, tínhamos um bom projetor, mas ele já fez na Madeira, a propósito de uma celebração qualquer, numa parede que tinha 120 metros. Ele lá longe e faz às vezes com orquestras. É muito bonito. A orquestra a tocar e ele a desenhar música, coisas, os desenhos a aparecer. Esse eu só vi vídeos, não é? É incrível. Portanto, sim, é um grande privilégio que ele aceite colaborar comigo nesta pequena aventura gráfica. Vamos ver. Temos mais uma coisa. Mesmo porque eu fiz-lhe a pergunta porque o Anjani tinha apresentado recentemente, sempre não há uns meses, o convidador de Pirilé, sim, claro. Eu fiz a mesma pergunta e ele disse justamente a mesma coisa. Muito bem. Senhoras e senhores, por favor, sintam-se à vontade para entrar nesta nossa conversa. Se tiver alguma pergunta, não precisa de ser pergunta, pode ser um comentário. Não sei se aqui alguém já leu o livro. O livro é muito recente, chegou há pouquíssimo tempo às livrarias. Penso que no dia 12 ou no dia 11, portanto, hoje é dia 18, se não estou em erro. Senão eu vou ler o poema da Carla. Da Carla? Sim, da Carla Paz. Uma poeta que eu descobri. Eu não descobri, eu descobri na minha vida, eu não a descobri, atenção. Eu já conheci e colocaste a sua. Eu escrevi numa livraria ali Não, vamos fazer que vocês tenham questões. Senão Estava a fazer uma pergunta. Faça a favor. Eu sou professora de português e a poesia contemporânea faz parte do Programa Nacional e amanhã é a prova, o Exame Nacional de Português, 12º ano. E a poesia é de facto uma unidade que é bastante difícil não só de dar, como é bastante difícil também para os nossos jovens interpretar. E eu vejo quando a primeira vez que eu toquei neste livro, o primeiro livro de poesia que li do Ondjaki, não o conseguia associar, porque para mim o Ondjaki é sobretudo um contador de histórias, ou tem sido até agora um contador de histórias, e de repente surge aqui com um livro de poesia, com coisas lindíssimas, porque entretanto comprei aqui um outro poema que tem aqui na contracapa um poema lindíssimo, Sou um pássaro fugaz e inquieto.
É assim que se vê ainda ou não? Em 2010. E depois vejo aqui o Manuel António Pina, ainda há pouco falou do António João Rosa. Quem são, de facto, as suas referências? Aqueles autores que não deixa de consultar quando tem de escrever os seus textos? Porque eu suponho que a poesia é, de facto, um ato que exige muito de quem escreve, um ato de grande trabalho, reflexão, e nós somos herdeiros de uma tradição literária poética que de facto pesa sobre as nossas costas. Gostaria de ouvir falar um bocadinho sobre isso. Muito obrigado. Olha, eu só primeiro fazer um comentário, que é, eu entendo tudo o que é conteúdo académico, escolar, etc. De certa maneira, claro, tem que ser sistematizado para depois poder ser transmitido e até, por exemplo, avaliado. Porque depois, como sabe, dá grandes problemas, essas interpretações, o aluno acha uma coisa, o pai do aluno acha outra, o professor acha outra, o ministério acha outra. Uma altura, houve uma vez, acho que já falei sobre isso, do livro da avó 19, que saiu uma coisa no exame a perguntar se a irmã da avó 19, a avó Catarina, era um personagem que existia ou que não existia. Papá. E tinha uma resposta correta. E eu recebo, não sabia nada disso, não estava cá, recebo uma carta de um pai a dizer para eu emitir o meu parecer, eu como autor do livro, que ele tinha uma opinião, ele e a filha, a professora, ou quem avaliou tinha outra, e ele ia pôr um recurso no Ministério a dizer que aquilo, mas queria que eu dissesse assim. Eu entendo, do ponto de vista do pai e da avaliação da prova da filha, ele queria A ou B, branco ou negro. A avó Catarina estava ou não estava naquela casa? E eu disse, o senhor põe-me numa posição muito difícil, que mesmo que eu tivesse a resposta mais clara do mundo, não me parece que me compete a mim fazer, a não ser que eu achasse que era um disparate, né? Se eu visse que numa prova diziam, este autor evidentemente é um autor racista, concorda ou não concorda? A miúda dizia não concorda, dizia não, está errada, porque ele é um autor racista, toda a gente sabe disso. Bom, eu tinha que intervir, agora tirando isso do ponto de vista dos conteúdos da avó, mas eu disse, mas não se trata disso, é que eu não sei também. Ele disse, mas o senhor é que escreveu o livro. Eu disse, o senhor não está a entender. Eu não sei, não sabia, na minha vida, quando ela estava viva ou não, na casa da minha avó, uns viam e falavam para a avó Catarina, outros não viam e não falavam, não é no livro. No livro eu pus como era na vida. O senhor estava a perguntar se ela estava ou não estava lá em casa. O que eu vou dizer? Não é? Por causa da prova de prova, ele ficou um bocado zangado porque eu não quis responder e disse, desculpe, eu acho isso, não, o senhor tem que resolver isso de outra maneira. E era bastante subjetivo. Portanto, deduzo que às vezes com o poema há coisas que não são, mas há coisas que são, não é? E há coisas que às vezes é só a maneira como perguntamos às crianças, não só às crianças, pode ser um adulto também. É a maneira como fazemos a pergunta sobre a poesia, às vezes está perigosamente errada ou perigosamente fechada, não quero dizer errada. Fecha-se uma coisa que talvez nem o António, nem o Pina, nem ninguém queria fechar. Mas vem à escola, ou à academia, ou à universidade e fecha, porque quer fazer uma... Eu acho que... sobre isto que a mãe escrevia assim, se eram 4 versos, eram 8 versos, eram coisas visíveis. Muito bem, podemos discutir. Agora o invisível e o subjetivo, depois vem o professor dizer que sabe como é. O aluno tem outra opinião, ou outra sensibilidade. E naquele momento, o professor pode dizer ao aluno, não é eu é que sei, mas eu é que mando, eu é que dou a nota. Mas daqui a uns anos, se nos encontrarmos aqui, o aluno e o professor, a falarem do mesmo poema, poderá o aluno manter a sua opinião e o professor também, e aí já não interessa, porque já não é uma avaliação, não é? Percebe? Então fica muito, eu acho mesmo muito difícil quando a poesia surge nesses meandros, mas tem que surgir, temos que falar de poesia assim. Estava a dizer coitadinhos por causa disso, né? Porque era vou-vos contar uma breve história. Eu uma vez que descobri já tarde que não podia fazer o curso de português e inglês. Como é que se chamava aquilo? Chamava-se Línguas e Literaturas do Sertões, né? Na vertente, exato, literatura moderna. Fez, não é? Oh, isso é que eu queria ter feito. Eu não tive português no 12º ponto, não é tão espetacular, mas para quem fez cirurgia sem gostar, ia ser muito mais espetacular. Não tinha português, não tive português no 12º. Na minha escola não tinha português. Lembra-se? Era só 3 no fim do 12º, houve uma altura que eram só 3 disciplinas. Onde acabou? Não, mas não tinha. A escola onde eu fiz na Amadora, na Brandoa, não tinha.
E eu adorei que não tivesse, não é que não tivesse português, é porque eu só tinha que estudar filosofia. Tinha filosofia, inglês e geografia. Mas depois fiquei chateado porque descobri que não podia. Então, fui-me propor, que aquela pessoa propôs a exame, isoladamente. Mas estava assim estes dias e tal, e eu não estava a estudar muito. De facto, não conseguia, né, compatibilizar o estudo. E lá umas coisas e tal, sabe? A princípio não vou fazer o teste. E saiu no teste, saíram umas coisas muito específicas de Fernando Pessoa, mas muito específicas, assim, umas 6 questões. Eu fui lá, disse, bom, o que é que eu vou fazer? Já estou aqui, vou escrever. Comecei a escrever, mas eu só sabia, assim, em relação às perguntas que vieram colocadas, eu devia saber o equivalente para escrever umas 6 linhas. E era preciso escrever um bocadinho mais, para fingir que sabia alguma coisa. Então escrevi mais, mas bastante mais. E pronto, eu tinha que ter não sei quanto e deram-me 8 sobre 20, né? E eu pronto, não consegui. Ou seja, fui fazer outra coisa porque não tive aquela disciplina reconhecida de um exame isolado, né? Que também as pessoas não sabiam, coitadinhos, não tinha nada a saber. Eu só precisava de ter 10, eu estava a entrar num contingente especial, eu só precisava ter aprovação. Eu não aprovei. Passa muitos anos, sou chamado por um grupo de alunos que me encontraram dessa escola, Fernando namora do Alto da Brandoa. Encontra no Facebook, dizem, tá, vamos lá, vai haver um almoço aqui dos antigos alunos, papai, a professora Natália chamou. Eu disse, sim, senhor, vamos lá falar com a professora Natália. Chego lá, vejo a professora Natália, desculpa, meu querido, desculpa o que é, professora? Fui eu que estava ali naquele teste. Desculpa, eu realmente fiquei a pensar que para uma pessoa que não sabia quase nada, tu tinhas uma retórica maravilhosa, mas que não tinhas lá quase nada. Eu disse, professor, eu sei. Eu estive a fazer 6 páginas com pouquíssimo a render o peixe, mas que ela disse que eu não consegui dar mais do que 8. Eu disse, não se preocupe, é isso. Mudou só a minha vida toda, fui fazer detestar, fiz tudo de sociologia sem gostar, 5 anos nas aulas, completamente úlcera, gastrites, mas não, professor, não há problema nenhum, isso aí uma pessoa está bom, faço depois. Portanto, um dia ainda vou fazer, e era mesmo o que eu queria, era português e inglês. Pois, agora já não há. Deve haver uma coisa parecida. Não, a culpa não é dela, a culpa é minha. A culpa é toda minha. Ela corrigiu o teste. Agora eu entendo que ela depois, não é, ao receber lá o tal de escritor, ela ficou um bocadinho atrapalhada, mas eu disse, não, professora, não tem nada que estar com essa conversa. Não, eu realmente não fui mal avaliado, eu não fazia mais pequena ideia do que eu respondi com base na minha leitura pessoal de Fernando Pessoa e o teste não era sobre isso, não era sobre a minha leitura pessoal de Fernando Pessoa, eram coisas específicas que tinha que saber mesmo, não dava para disfarçar. Eu não sou se esse verso do pássaro fugaz e tal, digamos, não é uma coisa absolutamente pessoal e autobiográfica, não é mais uma voz poética. Mas eu continuo a querer ser pássaro, não é? Ainda não consegui. Percebemos isso quando lemos os seus poemas. Sim, isso eu queria. Eu gosto muito dos pássaros na vida real e na poesia. Há um escritor já falecido, muito bom poeta, chama-se Edward White, e tinha um livro lindíssimo chamado Poemas da Engenharia de Voar e da Ciência de Ser Ave. Às vezes eu troco, ou Poemas da Ciência de Ser Ave e da Engenharia de Voar, uma coisa assim, título longo. E é tudo com pássaros, o voo, a leveza, a destreza dos pássaros, é muito, muito bonito. Aquele senhor é um hino à liberdade dos pássaros, muito bonito. A poesia, eu pus aqui poesia como ponto de interrogação, já não sei qual era a pergunta. Quem a poesia que eu frequentava? Pois é, sabe, eu acho que frequento muita coisa. Olha, ainda agora, estava aqui já a levar mais 3 nomes diferentes. A Dília, sim, tinha alguma coisa, o Rui Costa quase não desconheço, e a Carla também não conhecia, vou levar. É uma coisa que me acompanha diariamente, mas realmente se eu me lembrar de autores, que não interessa nada, é uma coisa pessoal, mas um autor que eu gosto muito de abordar e ler é o Manuel de Barros, um autor brasileiro. E a dada altura eu conheci o Pina e depois comecei a ler e depois comprei. Não é uma obra completa, é uma antologia vasta, mas não é obra completa. Que é de onde eu tirei este texto que eu pus aqui, Poesia Reunida, esse vem de lá. E é um que estava lá na minha casa e que um outro espetáculo que eu tinha com um músico que era só música e poesia, e que eu muitas vezes recorria à poesia do Pina, da Sofia de Melo Breiner, do António Ramos Rosa, da Natália Correia, do Alexandre O'Neill, às vezes,
a Natália Correia foi um primeiro caso de como é que se diz, de ter gostado que eu não gostava nada de poesia com rima. E lembro-me que foi a partir dos primeiros poemas da Natália Correia que ela convenceu-me. Eu disse, não acredito que estou a ler poemas com rima e estou a gostar. Foi com ela, O Sol das Noites e O Luar dos Dias, uma coisa assim, né? Também uma reunião, acho que depois, sim. De resto, enfim, poesia realmente eu leio de tudo que me passar pela frente de poesia gosto muito e gosto de ver. Agora, aquilo que nos toca e que nos move depois é uma seleção pessoal, né? Varia muito com os dias, mas, por exemplo, o Pina não varia muito com os dias, pode ser todos os dias. O Manuel Barros também, é verdade. A Sofia tem dias. Mas sim, o Fernando Pessoa gostaria de conhecer melhor. Também tem muita coisa, mas também é interminável. E há um senhor que faleceu agora, que também parece que a poesia dele era muito boa. Faleceu agora, há pouco tempo. Agora falha-me o nome. Muito bom. Herberto Gomes? Não, o Herberto sim, mas faleceu depois do Herberto. O Herberto também, sim. Português, sim. E havia um senhor que era moçambicano, depois veio para cá, o Sebastião, penso que é Sebastião Alba, será? E o senhor que morava aqui na Praia para o Norte, esse era fantástico. Poeta andarilho, assim, Sebastião Alba. O Virgílio era muito amigo dele, não é o Virgílio, o professor, não, era Sebastião Alba. Ele era assim, andava por ruas assim, quase mendigo. Sim, nessa altura, mas é esse. Ele terminou os dias assim, já bastante alterado. O outro, Virgílio, três nomes, Virgílio Alberto Filho, exatamente. O Virgílio era muito amigo dele e tinha coisas que tem lá a poesia do Sebastião Alba. Sim, o Sebastião era impressionante. Mas este Eduardo White é incrível. Mas ele é muito pouco conhecido. O Sebastião é muito pouco conhecido. Eduardo White. Daqui a bocado vamos fazer uma coisa. Vamos ler uma coisa do Eduardo White, vocês vão ver que maravilha. É o White, como inglês. Ele até teve um filho com uma poeta angolana chamada Ana Branco, já está a ver como é que ficou o nome do livro. Depois as pessoas pensam que é brincadeira, mas não é. É mesmo. É Branco White. E acho que ele é bem escurexo, né? Ele era mulato, a Ana é mulato. Eu acho que por acaso ela nunca mais vi. Não deve amar. O escurexo é uma maneira de dizer. Para mim, tom de pele é tom de pele, não é tom de pele. Não tenho aqui, ia ver o White, mas depois já vemos. Sim, vou estar cá, eu nunca estive aqui com este calor. Conta com este calor, assim, porque não já vem no inverno, é verdade. Nunca, aliás, já aqui com Sim, a frio. última vez estás com as camisolas. Sim, assim? Foi em fevereiro, foi no dia de carnaval, sim. Camisolas. Aquelas coisas. Camisolas. Camisola, eu também não sei os nomes das coisas. Essa aqui, camisola, para mim também já. No Brasil não se pode dizer camisola. Isso é uma explicação. Pois, não sei, Opa, no Brasil é cada uma que eu metia, cada uma ali em roda, meu Deus do céu. Dizia que as mulheres tinham as cuecas não sei o quê, eles riam, que as mulheres não usam cuecas, não usam calcinha. Isto é, usam, mas cueca é só o nome que se dá à roupa anterior do homem. Cueca é só do homem. Vai se eu dissesse truces, como a minha avó dizia, vai buscar os truces. A minha avó chamava a polícia para me bater. Não se lembra que antigamente diziam os truces. Eu descobri lá que eu estava a ficar antiga, eu não sabia. Eu devia encarnado. Eu começava a saber o que é ser encarnado. Eu não sabia que encarnado era um sinal de velhice. Sinal de velhice encarnado. Parece. Olha, tu está avisado. Se também diz encarnado, melhor. Eu digo encarnado. De vez em quando esforço por dizer outra coisa, mas eu digo encarnado. Até porque encarnado eu imagino de outra maneira. Não é? É mais. Sim. Mas era isso, camisolas e cuecas. Pode ser uma brincadeira que eles fazem também com a nossa língua portuguesa. Português é engraçado. Que a mulher vai comprar cueca e o homem compra camisola. E para eles camisola é a camisa de noite das senhoras. Então realmente não faz sentido camisola. Pode-se dizer. Mas eu então, se não disser t-shirt, já não sei o que é que estou a falar. Minhas irmãs é que me ensinam. Isto é pullover. Aquilo é não sei o que. Eu não vou comprar a ponto. Não, é verdade, tenho problemas com esse nome. Com esse nome, é um pedaço de roupa.
T-shirt sei qual é, acho que sei. T-shirt é mais ou menos aquilo que a Susana traz, não é? Mais ou menos. Mais ou menos. Sim. Não é bem, mas é assim, é parecido. Então, já agora uma curiosidade. Sim. O seu avô, quando eu já tive lá, e aí desses poemas, ele existe, ele é verdadeiro, como a avó Catarina. Aí está. Ele está lá. Olha, dos dois, só um é que é meu avô, que é este. O outro não. O outro é um personagem completamente, não tem mesmo nada a ver comigo. O avô do contador não conheço, exceto, acho que me confessei aqui por causa do canivete, não é? Que há uma parte do que eu depois pensei, porque já me tinham perguntado, esse avô tem nada a ver comigo, como estou agora a dizer, e agora lembrei-me outra vez, que não. O do convidador tem um canivete a cortar laranjas ou tangerinas ou uma coisa assim, e o meu avô tinha, de vez em quando era laranjas, a maior parte das vezes era mangas que ele cortava do canivete. E aqui volta a aparecer o canivete. Mas este é o meu avô que fazia chumbo comigo no quintal. Não tem nada a ver com a avó Catarina e com a avó Gnete, porque este é o avô de parte de pai. A avó Gnete é a mãe da minha mãe. Conheceram-se. Ele ficava muito impressionado porque ele não bebia nada, coitadinho. O avô Aníbal. Não bebia nada. Sabe aquele jantar? Leite com café. Se tivesse calor, se tivesse em leite. Jantar, 7h30 da noite. Leite com café. Leite com café. E não bebia café. Tinha aquelas coisas cevadas e tal, que eu hoje bebo por causa dele. Que ninguém gosta, mas aquilo é bom. Não é? Aquele sabor. Pronto, era ele. E a minha avó, a avó Gnete, que é a comadre dele, chamava minha comadre, é uma pessoa que bebe mais do que eu, né? Bebe whisky, bebe vinho, bebe outras coisas, né? E ele ficava assim a ver a minha avó dele com o seu leitinho, seu cafezinho de cevada. Mas ele era engraçado. Este era engraçado do mar, por causa das coisas do mar. Tudo era o mar. Já vos contei aqui a história como é que ele chamava as mulheres que tinham seios muito pouco volumosos. Não? Ele, em vez de dizer qualquer coisa assim, passava e dizia Dalinho, olha aquela, ali um convés raso. Um barco com convés raso, não é? Tudo era assim. Se quisesse dizer, isto é uma coisa, do cheiro, mas outra coisa qualquer. Quer dizer que estava com dores, senti peixe. E sentir peixe o que é? Como eles iam pescar a galinha, com 2, 3 chumbos de galinha, quando o peixe vinha, fazia isto. Não era o sentir peixe, era este esticão que ele começou a sentir no coração. Ele foi ao médico e disse, sinto peixe. O médico olha assim para o meu pai, com quem me diz, este está a avaliar. E ele falava do outro, é peixe, eu sinto peixe. Era para dizer um tipo que não era um esticão, que ele sentia uma coisa assim. Ele estava a tentar dizer, o meu pai explicou o outro, o que ele estava a querer dizer com o peixe, porque eu percebo perfeitamente a dor que ele está a falar, porque eu sei exatamente como é que o peixe faz quando chega na linha, né? Dependendo da profundidade do mar. E aí o meu pai brincava com ele e dizia, mas é piazeiro ou é garoto? Isto era para dizer o tipo de puxão, porque aqui tem ou atum, ou tem vários. E foi ele, aquele homem não sabia falar de outra maneira. Não sabia falar de outra maneira. Ele no fim, quando me chamou, disse, as ondas estão a bater de lado. Era porque as ondas estão a bater de lado. O barco tinha que cruzar na perpendicular às ondas, que é perigoso deixar a onda vaga vir na lateral do barco. E ele começou a dizer isto. As ondas estão a bater de lado. Já era tipo o sinal do barco estar a virar. Sempre, tudo. Qualquer coisa. As sexuais também, era muito bonito. As referências sexuais, do ponto de vista. Não, sabe, eu esqueci-me de muita coisa. Agora estou a perguntar. Isso é verdade. Isso é verdade. Já agora já está-se mal para lembrar. Eu disse que esqueci o nome da minha mãe uma vez. Minha mãe ia me bater. Estávamos em público também já. Já não ficava à vontade. Sim, não sei o que. Não, eu estava aqui a ver ler uma parte desse poema, quando já que estava a falar sobre o avô. É um poema muito bonito, mas é um pouco longo. Não sei se o já aqui quer ler. Não, eu não sou capaz de ler, é muito longo. É muito longo, mas é muito bonito. Posso ler só uma parte? Uma parte, sim, é só, se não vos começar. A tarde, com a Naila e chumbo. Acontece-me dizer que faz domingo no mudo, e é a tua voz que escuto, grave e salgada, a tua e a dos teus que antes chegaram para pôr os dias, as mãos no mar. Não eram os domingos que a vida e o corpo dos pais se intervalavam em ti?
Acontece-me perguntar as coisas mais simples da pesca. Eis que o teu olhar se põe a escolher as coisas de dizer, as coisas do silêncio e as coisas que só mais tarde me dirias em tardes de despedida e ventania. Eu escuto, calado, ou sigo com o olfato o exercício dos teus gestos. Faz cacimbo em Luanda, avô, e tu não és daqui. Nem este quintal é o teu, nem este bar, nem esta videira. Daqui a pouco estará escuro no meu quintal, onde derretes o chumbo. No fogão, lá de dentro, onde pedes que me afaste, onde trazes contigo o chumbo que ferve e me perfuma o enjoo, onde caminharemos juntos neste vento cortejo, do fogo à forma, da figura ao lar, do cinza líquido ao sujo molhado, onde o chumbo ganha a forma que desenhaste e que é feia e sendo feia parece uma canoa esguia. Daqui a pouco dir-me-ás: o chumbo não é feio nem bonito, é para pescar e já está. Bom, e o poema continuaria, mas de facto é uma imagem muito bonita. Foi uma decisão também de o incluir, porque mostrei à minha tia, eu só tenho, nessa parte da família, só tenho o meu pai e a minha tia, e eu queria mostrar ao meu pai, não sei o quê, e mostrei à minha tia. Coitadinha, e ela ficou assim um bocado arrasca quando viu. Eu compreendo, porque é o pai dela, e eu compreendo certas coisas que às vezes, toda a minha família, repara, a minha família está a descobrir aos poucos. É como se não soubéssemos de uma coisa que tinha sido gravada, não é? Nós sabemos às vezes, estamos num sítio e de repente aparece ou voz ou gravar. E ela não sabia que eu estava a gravar, não é? Claro que ela conhece o pai dela e muitas das coisas daqui, ela terá vivido até coisas parecidas, ela, a filha dele, embora, para ela é muito difícil estar a ler essas coisas, porque o meu avô era uma pessoa mesmo que passava grande parte, mas eu vou dizer uma coisa, o meu avô passou grande parte da vida no mar. O meu avô passou mais tempo no mar do que em terra. Parava. Quando o meu avô foi para o mar aos 13 anos, aos 13 foi para o mar, deixou de ir à escola. E esteve até, pelo menos até aos 56, 55, 56, só aos domingos é que não ia para o mar. Ele voltava do mar às 6, 7 da tarde, era comer, ver os filhos, xixi, cama. Saía de casa às 3 da manhã, às 4 estava na água. O meu avô é do tempo em que ia à pesca, à vela. Depois é que veio o diesel, que se chamava o diesel, o motor. E depois um barco um bocadinho melhor. Mas ele ainda foi à vela. Portanto, eles demoravam das 4, chegavam lá no sítio da pescaria às 10, 10 e meia. Pescavam às 4, 3, 4 começavam a arrancar. Dependendo do vento que tinha. Portanto, ela também, é óbvio que isto lhe toca de uma maneira, não é? De eu falar do tempo, de passar um tempo com ele e ela, e o meu pai, não sei que tempo é que na infância passaram com ele. Passaram uns domingos, de vez em quando. E então isso foi, e pronto, e achei que também estava bem como poema, mas também obviamente que era este sim, portanto este é o meu avô mesmo. Como a avó Gnete e a avó Catarina são mesmo minhas avós, mas eu tenho 17 ou 18 avós. Avós meninas, avós meninos, avós, perdão, meninos. Não me lembro de outro que eu considerasse avô, isto é muito engraçado. Mas na minha cabeça só tenho dois e só conheci um, este. O outro faleceu antes de eu nascer. Que dizem que era um amor, dizem que era a raiz de toda a parvoíce da minha família está neste meu avô, o marido da avó Gnete. Diz que era demais, assim, uma coisa de gozar com os outros numa finesse, em que está a haver uma coisa muito rasteira, assim. Nunca me esqueço de um senhor que ia lá a cada vez, nunca me esqueço como, se eu não vi. Pronto, nunca me esqueço do que me contaram, que havia um senhor lá na rua deles que viajava muito e tal. Já vos contei essa história, porque aqui em Maria tem perigo já ter contado um bocado dessa história. E a avó e a senhora ficaram, o senhor viajava muito e tal. E o meu avô tinha uma convicção de que a senhora, enquanto o marido viajava, tinha algumas atividades ilícitas organizadas em benefício próprio, do ponto de vista afetivo. Então, quando ele chegava, vinha cumprimentar o meu avô. Às vezes, e a minha mãe, pequena mesmo, 8, 10, 12 anos, e ela dizer: Cita, o Antônio Celso, vão abrir a porta ao senhor Raposo. Ela disse: não, abre bem a porta, abre as duas portas para ele passar. E ele ficou tudo a pensar, Raposo, como é? Para cuidar dele, passas aí bem, toma, Raposo e tal. Dizia o Raposo para sentar: Raposo, senta-te aqui, não, pode haver pouco espaço. Senta-te ali, senta-te ali que ficas mais à vontade. Ou assim, abre a janela para o senhor Raposo ficar. Ai, era tudo, é a minha avó, e não parava de fazer os comentários. Cuidado, não se aproxima muito, que isto é capaz de... Estás bem, Raposo? Cuidado aí com a parede. Afasta lá esse caminhão aí, que eu não sou Raposo. Estás bem? Pá, menos ele, a gente sabia de quem ele estava. Coitado do senhor Raposo. Um dia estamos no aeroporto e tal, e eu conheço um senhor
que eu já conhecia de Lisboa há 1000 anos, com outro nome, e por acaso estou com a minha mãe, nunca me tinha cruzado, eu, a minha mãe e este senhor. E vem a minha mãe e eu apresento ao senhor a minha mãe com toda a cerimónia. Senhor fulano, esta é a minha mãe. A mãe olha para ele, oh, Raposo! Era o filho do Raposo, não é? Só que eu não sabia que ele era filho do Raposo. Me deu um ataque de riso. Para o Raposo a ver que se passava ali alguma coisa. Mas o que foi? Ele disse, ai, desculpa, mas é o nome, qual é o problema do nome Raposo? Eu digo, não, senhor Raposo, não é isso. Eu já está. O que eu ia dizer? O que eu ia dizer? Que sabia da história do pai dele, para ficar à vontade. A minha mãe que não se E o Sr. Raposo já virou o personagem de... Ainda não. O Sr. Raposo, o filho, o pai um dia vai ter que entrar. Quando eu escrever as memórias da avó Clemente, o Sr. Raposo não tem hipótese. Posso talvez ter que mudar de nome, não é? Porque é chato ali em Luanda, o homem está lá com os filhos e netos e tal. Não é chato, é mais um fenómeno social, de carisma, digamos. Pergunta que é um lugar comum. Muitos escritores dizem, com alguma frequência, que uma das grandes capacidades que acham que têm, ou consideram que têm, é a capacidade de observação, observar a realidade que está à volta deles, e que é essa realidade que vão buscar inspiração para a sua poesia, ou para os contos, para os romances. Acontece o mesmo com Jack, que considera que essa observação da realidade é importante, é fundamental, ou pelo contrário, isso não acontece consigo. Não, eu acho que é importante a relação com as coisas, não é? A relação, e aí podemos de facto pensar se é a relação com o que existe, se é a relação com aquilo que vemos além do que existe. Estou a lembrar de outro grupo de escritores que trabalha muito com o que se vê além, mas no exemplo concreto, assim, de repente estou-me a lembrar, por exemplo, as coisas mais fantasiosas do Afonso Cruz. O Afonso é uma pessoa que viaja muito, o Afonso é uma pessoa que olha muito. Se nós virmos não só as descrições da literatura do Afonso, mas se virmos o Instagram do Afonso, vemos que o Afonso é uma pessoa com um olhar profundamente treinado. Treinado para quê? Isso não sei, ele é que sabe, ele é que treina e ele é que usa. Não é para a CIA e não é para o governo. Ele treinou o olhar dele para aquilo que lhe interessou. Como é que essas imagens do seu olhar chegam à sua literatura? Eu consigo ver algumas pontes. Algumas ele verá outras, não é? Portanto, eu acho que não sei se os escritores são grandes observadores, mas digamos, eu penso que têm que observar alguma coisa, ou para dentro, ou à volta, ou ao lado, ou não sei, para outro mundo. Agora, não observar pode ser também, e fazer daí da não observação, do desligamento e do auto-blindness, de não querer ver, fazer qualquer coisa com isso, mas é ver a mesma, é o contrário de ver, é optar por não ver, é ver menos, é ver só isto, é ver, não é? Acho que sim, acho que há coisas na literatura que são provocadas pela observação. Não sei se é fruto direto, normalmente fruto direto não é muito bom, sabe? Se não é reinterpretado, não é. Eu duvido que o Garcia Marques era capaz de fazer um conto sobre esta nossa tarde aqui e tal, não é? Nem todos nós somos capazes de fazer. Ele seria capaz, porque já ouvi fazer coisas, já ouvi, não é que ouvi, mas já ouvi fazer coisas a partir do nada, e isto é realmente uma capacidade de rever, não é? Ou de ver além. Isso sim. Agora, não sei. Eu ia dizer só uma coisa há bocado quando falou da poesia, que estava habituado a ver-me como um contador de histórias, mas eu não separo as coisas, na realidade. Eu não separo, muito pelo contrário. Eu vejo muito que se pode contar uma história pela poesia. Como posso contar uma história para crianças, às crianças, como posso contar uma história para crianças, aos adultos, e assim vai. Agora, compreendo que diz, olha, conhecia só as coisas de prosa. Sim, isso sim, mas não acho que seja. Há coisas que se contam melhor em poesia ou em prosa poética. Vocês têm que procurar esse livro do Eduardo Leite. Já agora fiquei com curiosidade de saber um bocadinho mais sobre o Monte Jacques. Sim. Porque nasceu em Luanda, depois contou aqui que fez aqui a sua escolaridade. Alguma, sim. Alguma. Só fiz aqui o 13º. E acho que aqui, uma vez numa sessão, referiu que tinha também estado em Itália, não é? Sim, mas podia ser mentira, às vezes eu minto. Mas Não sei, já não me lembro agora. isso eu já não sei. Eu sei. Eu fixei. E depois tem um sotaque brasileiro. Acha que sim?
Acho. Está bem. Tem um pouquinho. Mas não escreve praticamente a escrita é português, é o português de Portugal. Acha que sim? Tem umas referências e essas referências, esse léxico, acho que fica aqui muito bem e eu gosto muito de o ler. Então, porque agora penso que vive em Luanda. Agora Neste momento já vive em Luanda novamente, sim. fui à procura das raízes. Foi à procura da família. A minha avó está com 102 anos e eu tenho que me despedir dela e não queria estar longe, isso já sabia há muito tempo e enfim, os pais também não estão mais novos, eu também não estou mais novo, os sobrinhos também não. Fui mesmo, tinha que voltar neste momento, não estou a planificar muito mais do que X anos, portanto não sei, mas neste momento estou lá. Há um site qualquer que diz que eu também cresci em Pequim, tudo bem. Não me lembro, mas é possível. Em Nápoles, sim, estudei, mas não vivi, não morei muito tempo em Nápoles, porque eu não tinha bolsa e ia lá especificamente para ter encontros com o meu orientador, dar e ter algumas aulas e a família saiu. Portanto, eu fui lá muitas vezes e hoje estávamos a falar sobre isso. É muito bonita a influência do Maradona em Nápoles, é incrível, porque aquela história de futebol depois ele originou outras histórias paralelas da vida do Maradona em Nápoles, que as pessoas às vezes não sabem, e é uma cidade muito com uma força e um furacão de coisas muito interessantes, isso para falar de Nápoles. Depois, mas sabe, quando eu vinha cá, com 6, 7, 8 anos, eu e a minha irmã, vínhamos cá, e juravam os outros miúdos que nós éramos brasileiros. Eu nunca tinha ido ao Brasil. Eu só fui ao Brasil a primeira vez, acho que em 2001 ou 2002. Isso era 1987, 8, 9. Muitas vezes aqui é confundido, ou vos parece, ou há uma sonoridade muito parecida com a brasileira. Para nós é completamente diferente. Embora eu note que compreendo porque que a vocês às vezes vos parece, tanto quanto no Brasil, acham que eu sou perfeitamente português e estou a falar com o sotaque de Portugal. É óbvio que para um brasileiro, e isso nesse aspecto o Oceano Atlântico divide um bocado as coisas, é normal. Um cabo-verdiano, um moçambicano, um angolano ou um português a falar, a um brasileiro vai parecer o quê? Brasileiro é que não parece. Não é? Não parece brasileiro. Agora, se é mais para português, se é mais para... Eu não. Eu ouço uma pessoa falar que sei se é de Cabo Verde, se é de Moçambique, e do Moçambique sei se é de fora de Maputo. Da Angola já nem falar. Se for do Ambo, é do Ambo. Se for de Benguela, é de Benguela. Coitadinhos dos benguelenses. Mas bem que ela já esteve aqui. Quando ele estiver aqui, diga-lhe que eu disse isso, está bem? Uma vez esteve aqui e disse, coitadinho dos benguelenses. Por quê? Ele é de Benguela. Ele disse, sim, exatamente assim. O Anjak só disse isto, coitadinho dos benguelenses. Por que ele acha que ele disse isso? E ele vai dar uma resposta minimamente interessante. E vocês vão ser Pepetela. Que está a ver, que às vezes aqui é conhecido como Pepetela. Pepetela. Quando dizem Pepetela, nós não sabemos de quem é que vocês estão a falar. Quando estava aqui Pepetela, quem? Pepetela? Quem é o Pepetela? Não sei. Não é preciso Pepetela. Cada um diz como quer. Pepetela realmente esse P não funciona. Mas eu percebo, sim, que há uma certa abertura. E veja, em Angola há muitos sotaques, como em Portugal. Há inúmeros sotaques, não é? Portanto, às vezes já aconteceu, muitas vezes estava em outro lugar. Mas o seu sotaque não é da Angola. Eu não sei qual é. Primeiro que eu não sou o dono dos sotaques da Angola, nem especialista. Mas não sei a que sotaque é que se refere, não é? Porque, como em todo lugar, além da região, o sotaque varia com a origem, já para não dizer extrato social, que tem a ver com escolas, frequências, etc. Né? Como tudo na língua portuguesa. Mas não noto. O meu barómetro, quando eu vivia no Brasil, às vezes me diziam, agora estás a falar, parece um brasileiro, eram as minhas irmãs. Porque as minhas irmãs me deixavam passar uma. E se eu dissesse uma palavrinha ou alguma coisa que lhes parecesse que eu estava a falar com o sotaque brasileiro, já está. Elas passaram anos a apostar que eu ia falar com o sotaque brasileiro. E eu morei muitos anos aqui, eu vivi aqui no total quase de 8 anos e nunca tentei fazer o sotaque de zona nenhuma, o sotaque que tinha. E é um sotaque misturado, que já morou em Angola, já morou em Portugal, já morou no Brasil. Frequentava muito ambientes em que falava espanhol. É óbvio que o meu sotaque tem influências de todos os lugares, não é? Mas não procuro imitar. Isso nunca fiz no Brasil. Falava mais devagar, porque senão às vezes eles não entendem.
não entendem e compreendem a antena deles fonética. Está à espera de uma coisa e depois ouve outra. Não, tem que treinar, não é? Como nós também às vezes temos que treinar para ouvir a dos outros. Mas eu acho que no fundo, se falarmos devagar e com a intenção de ser entendidos, felizmente, ou seja, todos nós podemos chegar a Cabo Verde e falar português. Se chegarmos à China, ou à Noruega, ou à Grécia, olha, a Grécia então, percebe-se umas coisas, obviamente, perfeitamente. Agora uma pessoa vai à Grécia uma semana e começas a ver a raiz, aquilo é muito bonito, porque quer dizer, a raiz toda, não é? Toda não, também tem a parte do latim. É muito bonito, é muito bonito. Eu já estava maluco, já estava quase, a senhora lá, tradutora, ela já queria me contratar para ser aluno dela. Né? E eu disse, minha senhora, eu adoraria aprender grego, mas eu não tenho tempo agora para aprender grego. Aquilo já é difícil. Uma coisa que eu vi é que a Grécia estava cheia de gregos. Não, mas isso é uma brincadeira, porque agora grego é outra coisa. Grego, quando nós éramos pequenos, os gregos eram um grupo de bandidos. Assim, os bandidinhos que ficavam na esquina à espera de assaltar os miúdos, roubar a mochila e tal, não era nada, não é assim, coisa. Eram os gregos. E a senhora tinha acabado de traduzir o Bom Dia Camaradas, onde fala dos gregos. E ela disse assim, então como é estar na Grécia, no meio de tantos gregos? E disse, olha, eu já disse à minha mãe, olha, vocês aqui na Grécia estão rodeados de gregos. Isto aqui não faz sentido, mas em Angola dá para ser uma coisinha assim esquisita. Muito bem, mais perguntas para o Jackie? Está a ver? Eu não sou contador de história, vocês é que puxam a conversa. Depois, ficamos aqui nesta... E depois, como é que ficou a tradução para italiano? Olha, para italiano temos problemas, não é? Com o tal homem lá, temos um homem lá na Itália que tem coisa. As outras que não. não tinha o e-mail do Luís de Camões, não é? Nem do Fernando Pessoa. Esse nunca mais traduziu, porque eu pedi depois à agência para apagar o telemóvel, para bloquear o número de telefone. Não, eu pedi especificamente para não ser mais ele. E por acaso depois tenho mais 2 tradutores diferentes e tem corrido muito bem. Ela traduziu a Avó 19, traduziu Bom Dia Camaradas, e este do Jorge eu traduzi um outro que agora não sei qual é. Ele não traduziu nenhum. Ele traduziu 2 livros. Ele traduziu Assobiador primeiro, depois traduziu Quantas Madrugadas Tem a Noite. E foi isso que me espantou. Durante a tradução de Quantas Madrugadas Tem a Noite, o livro está carregadíssimo de calão e de gírias, ele não queria fazer nenhuma pergunta, porque já tinha traduzido o Luís de Camões e Fernando Pessoa. Realmente. Cipriano. Cabrão. Deve dizer isto. Meus queridos, já está. Cabrão foi aquilo que disse na altura. Eu disse, pois isso acontece. Olha, há jogos hoje ou não? Está todo mundo aqui. Vocês não vão ver o jogo das 7? Quem é que joga? Não sei. Tem que descarregar na app. Ou Bélgica, ou essas coisas assim, não? Não, a Bélgica já jogou, não é? Olha, muito obrigado por terem vindo aqui só para falarmos de poesia. Acho mesmo muito bonito. E muito obrigado. E eu nunca, sempre que eu puder, vocês já sabem disso, passo só meio se não venho, ou é porque não tenho dias, ou é porque já não estou presente. Vamos pôr umas gravações, quando eu morrer, vamos pôr umas gravações dedicadas e todos os anos vocês largam um vídeo. Isso era fixe, vamos gravar 10 vídeos. Não vai, não é? Exatamente. Vamos largar aqui para gravar. Muito bem, senhoras e senhores, muito obrigada por terem vindo ao Jackie, muito obrigada também, Helena, muito obrigada. Boas leituras e até breve. Se quiser um autógrafo, é agora o momento. Agora, não observar pode ser também, e fazer daí da não observação, do desligamento e do auto-blindness, né? de não querer ver, fazer qualquer coisa com isso, mas é ver a mesma, é o contrário de ver, é optar por não ver, é ver menos, é ver só isto, é ver. Não é? Acho que sim, acho que há coisas na literatura que são provocadas pela observação. Não sei se é fruto direto. Normalmente fruto direto não é muito bom, sabe? Se não é reinterpretado,
não é? Eu duvido que o Garcia Marques era capaz de fazer um conto sobre esta nossa tarde aqui e tal, não é? Nem todos nós somos capazes de fazer. Ele seria capaz, porque já ouvi fazer coisas, já ouvi, não é que ouvi, mas já ouvi fazer coisas a partir do nada, e isto é realmente uma capacidade de rever, não é? Ou de ver além. Isso sim. Agora, não sei. Eu ia dizer só uma coisa há bocado quando falou da poesia, que estava habituado a ver-me como um contador de histórias, mas eu não separo as coisas, na realidade. Eu não separo. Muito pelo contrário. Eu vejo muito que se pode contar uma história pela poesia. Como posso contar uma história para crianças, às crianças, como posso contar uma história para crianças, aos adultos, e assim vai. Agora, compreendo que diz, olha, conhecia só as coisas de prosa. Sim, isso sim, mas não acho que seja. Há coisas que se contam melhor em poesia ou em prosa poética. Vocês têm que procurar esse livro do Eduardo Leite. Já agora fiquei com curiosidade de saber um bocadinho mais sobre o Monte Jacques. Sim. Porque nasceu em Luanda, depois contou aqui que fez aqui a sua escolaridade. Alguma, sim. Alguma. Só fiz aqui o E acho que aqui, uma vez numa sessão, referiu que tinha também estado em Itália, não é? Sim, mas podia ser mentira, às vezes eu minto. Mas, Não sei, já não me lembro agora. isso eu já não sei. Eu sei. Eu fixei. E depois tem um sotaque brasileiro. Acha que sim? Acho. Está bem. Né? Tem um pouquinho. Mas não escreve praticamente a escrita é português, é o português de Portugal. Acha que sim? Tem umas referências e essas referências, esse léxico, acho que fica aqui muito bem e eu gosto muito de o ler. Então, porque agora penso que vive em Luanda agora? Neste momento já vivo em Luanda novamente, sim. Foi à procura das raízes. Foi à procura da família. A minha avó está com 102 anos e eu tenho que me despedir dela e não queria estar longe, isso já sabia há muito tempo e enfim, os pais também não estão mais novos, eu também não estou mais novo, os sobrinhos também não. Fui mesmo, tinha que voltar neste momento, não estou a planificar muito mais do que X anos, portanto não sei, mas neste momento estou lá. Há um site qualquer que diz que eu também cresci em Pequim, tudo bem. Não me lembro, mas é possível. Em Nápoles, sim, estudei, mas não vivi, não morei muito tempo em Nápoles, porque eu não tinha bolsa e ia lá especificamente para ter encontros com o meu orientador, dar e ter algumas aulas, e a família saiu. Portanto, eu fui lá muitas vezes e hoje estávamos a falar sobre isso. É muito bonita a influência do Maradona em Nápoles, é incrível, porque aquela história de futebol depois originou outras histórias paralelas da vida do Maradona em Nápoles, que as pessoas às vezes não sabem, e é uma cidade muito com uma força e um furacão de coisas muito interessantes, isso para falar de Nápoles. Depois, mas sabe, quando eu vinha cá, com 6, 7, 8 anos, eu e a minha irmã, vínhamos cá, e juravam os outros miúdos que nós éramos brasileiros. Eu nunca tinha ido ao Brasil. Eu só fui ao Brasil a primeira vez, acho que em 2001 ou 2002. Isso era 1987, 8, 9. Muitas vezes aqui é confundido, ou vos parece, ou há uma sonoridade muito parecida com a brasileira. Para nós é completamente diferente. Embora eu note que compreendo porque que a vocês às vezes vos parece, tanto quanto no Brasil, acham que eu sou perfeitamente português e estou a falar com o sotaque de Portugal. É óbvio que para um brasileiro, e isso nesse aspecto o Oceano Atlântico divide um bocado as coisas, é normal. Um cabo-verdiano, um moçambicano, um angolano ou um português a falar, a um brasileiro vai parecer o quê? Brasileiro é que não parece. Não é? Não parece brasileiro. Agora, se é mais para português, se é mais para... Eu não. Eu ouço uma pessoa falar que sei se é de Cabo Verde, se é de Moçambique, e do Moçambique sei se é de fora de Maputo. Da Angola já nem falar. Se for do Ambo, é do Ambo. Se for de Benguela, é de Benguela. Coitadinhos dos benguelenses. Mas bem que ela já esteve aqui. Quando ele estiver aqui, diga-lhe que eu disse isso, está bem? Uma vez esteve aqui e disse, coitadinho dos benguelenses. Por quê? Ele é de Benguela. Ele disse, sim, exatamente assim. O Anjak só disse isto, coitadinho dos benguelenses. Por que acha que ele disse isso? E ele vai dar uma resposta minimamente interessante. E vocês vão ser Pepetela. Que está a ver, que às vezes aqui é conhecido como Pepetela. Pepetela. Quando dizem Pepetela, nós não sabemos de quem é que vocês estão a falar. Porque estava aqui Pepetela. Quem? Pepetela? Quem é o Pepetela?
cada um diz como quer. Ela realmente esse não funciona. Mas eu percebo, sim, que há uma certa abertura. E veja, em Angola há muitos sotaques, como em Portugal, há inúmeros sotaques, não é? Portanto, às vezes, já aconteceu, muitas vezes, estava em outro lugar, mas o seu sotaque não é de Angola. Eu disse, olha, eu não sei qual é. Primeiro que eu não sou o dono dos sotaques de Angola, nem especialista. Mas não sei a que sotaque é que se refere, não é? Porque, como em todo lugar, além da região, o sotaque varia com a origem, já para não dizer extrato social, que tem a ver com escolas, frequências, etc. Não é? Como tudo na língua portuguesa. Mas não noto. O meu barómetro, quando eu vivia no Brasil, às vezes eu dizia, agora estás a falar, parece um brasileiro, eram as minhas irmãs. Porque as minhas irmãs me deixavam passar uma. E se eu dissesse uma palavrinha ou alguma coisa que lhes parecesse que eu estava a falar com o sotaque brasileiro, já está. Elas passaram anos a apostar que eu ia falar com o sotaque brasileiro. E eu morei muitos anos aqui, eu vivi aqui no total quase de 8 anos e nunca tentei fazer o sotaque de zona nenhuma, o sotaque que tinha. E é um sotaque misturado, que já morou em Angola, já morou em Portugal, já morou no Brasil. Frequentava muito ambientes em que falava espanhol. É óbvio que o meu sotaque tem influências de todos os lugares, não é? Mas não procuro imitar. Isso nunca fiz no Brasil. Falava mais devagar, porque senão às vezes eles não entendem e compreendo. A antena deles fonética está à espera de uma coisa e depois ouve outra. Não, tem que treinar, não é? Como nós também às vezes temos que treinar para ouvir a dos outros. Mas eu acho que no fundo, se falarmos devagar e com a intenção de ser entendidos, felizmente, ou seja, todos nós podemos chegar a Cabo Verde e falar português. Se chegarmos à China, ou à Noruega, ou à Grécia, então, percebe-se umas coisas, obviamente, perfeitamente. Agora que uma pessoa vai à Grécia uma semana e começas a ver a raiz, aquilo é muito bonito, porque quer dizer, a raiz toda, não é? Toda não, também tem a parte do latim. É muito bonito. Eu já estava maluco, já estava quase a senhora lá, tradutora, ela já queria me contratar para ser aluno dela. Né? E eu disse, minha senhora, eu adoraria aprender grego, mas eu não tenho tempo agora para aprender grego. Aquilo já é difícil. Uma coisa que eu vi é que a Grécia estava cheia de gregos. Não, mas isso é uma brincadeira, porque agora grego é outra coisa. Grego, quando nós éramos pequenos, os gregos eram um grupo de bandidos. Assim, os bandidinhos que ficavam na esquina à espera de assaltar os miúdos, roubar a mochila e tal, não era nada, não é assim, eram os gregos. E a senhora tinha acabado de traduzir o Bom Dia Camaradas, onde fala dos gregos. E ela disse assim, então como é estar na Grécia, no meio de tantos gregos? Eu disse, olha, eu já disse à minha mãe, olha, vocês aqui na Grécia estão rodeados de gregos. Isto aqui não faz sentido, mas agora dá para ser uma coisinha assim esquisita. Muito bem, mais perguntas para o Jackie? Está a ver? Eu não sou contador de história, vocês é que puxam a conversa. Depois, ficamos aqui nesta... Como é que ficou a tradução para italiano? Olha, para italiano temos problemas, não é? Com o tal homem lá, temos um homem lá na sala que tem coisa. As outras que não. não tinha o e-mail do Luís de Camões, não é? Nem do Fernando Pessoa. Esse nunca mais traduziu, porque eu pedi depois à agência para apagar o telemóvel, para bloquear o número de telefone. Não, eu pedi especificamente para não ser mais ele. E por acaso depois tenho mais 2 tradutores diferentes e tem corrido muito bem. Ela traduziu a Avó 19, traduziu Bom Dia Camaradas, e este do Jorge eu traduzi um outro que agora não sei qual é. Ele não traduziu nenhum. Ele traduziu 2 livros. Ele traduziu Assobiador primeiro e depois traduziu Quantas Madrugadas Tem à Noite. E foi isso que me espantou. Durante a tradução de Quantas Madrugadas Tem à Noite, o livro está carregadíssimo de calão e de gírias, ele não queria fazer nenhuma pergunta porque já tinha traduzido o Luís de Camões e Fernando Pessoa. Realmente. Achei piada. Cabrão. Deve dizer isto. Meus queridos, já está. Cabrão foi aquilo que disse na altura. Eu disse, pois isso acontece. Olha, há jogos hoje ou não? Está todo mundo aqui. Vocês não vão ver o jogo das 7? Quem é que joga? Não sei. Tem que descarregar na app. Ou Bélgica, assim não. A Bélgica já jogou, não é? Olha, muito obrigado por terem vindo aqui só para falarmos de poesia. Acho mesmo muito bonito. E muito obrigado. E eu nunca, sempre que eu puder, vocês já sabem disso, assomem se não venho. Ou é porque não tenho dias, ou é porque já não estou presente. Vamos pôr umas gravações, quando eu morrer, vamos pôr umas gravações dedicadas e todos os anos vocês largam um vídeo.
Isso era fixe. Vamos gravar 10 vídeos. Vai, não é mesmo? Exatamente. Vamos lá, obrigado. Muito bem, senhoras e senhores, muito obrigada por terem vindo ao Tiago, muito obrigada também, Helena, muito obrigada. Boas leituras e até breve. Se quiser um autógrafo, foi agora o momento.